Olá, eu sou o Davi e hoje eu vou falar com você sobre algo muito importante, um trecho da história de Elias. O contexto dessa história é que Elias tinha feito um desafio aos sacerdotes dos ídolos que Israel servia naquele tempo. Ele propôs que cada um fizesse o sacrifício, todos os profetas do ídolo e ele, o único profeta que tinha sobrado. E assim ele disse que aquele que responderia com fogo seria Deus. O ídolo não respondeu com fogo, porque não é nada, não existe, é apenas uma estátua. Mas Deus fez descer fogo do céu, e todos viram que Ele, o Senhor, é Deus. E assim Elias matou 450 profetas do ídolo Baal. Então a rainha de Israel ficou irada e prometeu que iria matar Elias. Mas Elias temeu e saiu, foi em direção a Judá. Então foi até o monte de Deus, o monte onde há anos atrás, centenas de anos atrás, ele havia dado as tábuas de pedra, onde ele tinha feito sua glória descer. E lá antes de chegar nesse monte, Elias dormiu e estava com uma angústia muito grande. Falou: Deus, tira minha vida. Mas então ele foi fortalecido para chegar até esse monte, porque era uma longa viagem. Então o anjo de Deus deu a ele alimento, água. E então ele chegou no monte. Chegou no monte, foi dito a ele que se colocasse perante a Deus, porque Deus passava por ali. Então ele disse: Deus, me ajuda. Os filhos de Israel deixaram você e eu tenho sido fiel. Mas os filhos de Israel deixaram você. Não há mais profetas. E procuram a minha vida. Então Deus responde, lá em Reis 19:11. Disse-lhe Deus: sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Então Deus falou o coração dele. Deus disse para ele voltar para o trabalho dele, voltar para a terra de Israel, para fazer o trabalho dele, para ele ungir o rei da Síria, o rei de Israel, o novo rei de Israel, e um profeta que ficaria no lugar dele. Deu a ele um renovo, uma nova missão, direcionou o propósito de Elias. Então ele tranquiliza o coração. E diz que nem todos do povo se perverteram. E mostra a ele o seu amor. O interessante nessa passagem é: o Senhor poderia ter demonstrado todo o seu poder com esse vento, com esse terremoto, com esse fogo. Mas ele não estava nesses fenômenos, não estava no fogo, no terremoto ou no vento forte. Mas ele estava na voz suave e tranquila. E fez brilhar a sua luz sobre Elias e falou o coração dele com amor. Às vezes, nós também nos abatemos por causa das coisas que acontecem conosco, por causa das coisas desagradáveis, por causa da dificuldade, por causa das outras pessoas.
que fazem coisas ruins conosco. Então a gente vai e corre para Deus. É isso que nós devemos fazer, sim. E esse Deus, que é Deus de amor, Ele não vai simplesmente aparecer com fogo, estar no meio do fogo e falar conosco. Ele não vai aparecer num terremoto, num fenômeno violento ou num vento destruidor. Ele não vai se manifestar a você quando você recorre a Ele com dureza e violência, mas sim com amor e suavidade para acalentar o seu coração. E assim como Ele fez com Elias, Ele faz conosco. Quando está tudo difícil, quando nós estamos tristes, nos abatemos, verdadeiramente nós devemos nos apegar a Deus e correr para a sua presença, assim como Elias correu para aquele monte que era conhecido como o monte de Deus. E Elias foi até esse monte e recebeu consolo, um renovo. E o caminho que ele deveria seguir foi traçado por Deus. E Deus ordenou: vai e faz isso, porque eu estarei contigo. Portanto, eis que eu te digo, você que está abatido de espírito, Deus habita no alto e santo lugar, mas com abatido e contrito de espírito, para vivificar o espírito dos contritos e dos abatidos. Porque Ele é amor. Portanto, busca nele, e Ele com suavidade vai se manifestar a ti com a suavidade, com o consolo, e vai falar ao teu coração. Portanto, busca ouvir essa voz. Busca em oração. Busca ao teu redor a palavra de Deus. Busca na própria Bíblia aquilo que Deus quer falar contigo. E recebe esse acalento. Ouve essa voz. E volta. E trabalha na vontade de Deus. Volta para aquilo que Deus quer. Renovado. Com o espírito. Totalmente consolado. Porque é assim que Deus faz. Ele está conosco. E quando a gente está triste, Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos abençoa. Ele é aquele que se manifesta na suave voz, na luz, no amor. Portanto, recebe esse amor. Recebe esse Deus na sua vida. E recebe o consolo que Ele quer te dar. Porque Ele te ama. Então vai e trabalha. Volta. Fortalecido. Lembrando que o Senhor está contigo. Esse foi o vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Que Deus te abençoe muito e te dê o seu consolo. Se você realmente gostou desse vídeo e deseja assistir mais, se inscreva para receber os novos vídeos. E se você acha que mais alguém deveria assistir, compartilhe. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.